Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal Ciência com Letícia. Meu nome é Letícia Della Vecchia Henschel e eu fico muito feliz que você esteja aqui comigo hoje. E hoje eu vou falar sobre as 3 coisas que eu faço antes de dormir e que me ajudam a ser muito mais produtiva a curto, médio e também a longo prazo. Então vamos lá. Primeira coisa que eu faço antes de dormir, é meio que o meu ritual noturno, assim, depois que eu acabo todas as minhas atividades do dia, eu sento no meu computador, não no meu computador, né, na frente do meu computador, e eu resolvo 3 coisas que eu preciso pra ter um dia mais produtivo no dia seguinte, e como eu falei, pra ter uma rotina mais produtiva a longo prazo. A primeira coisa que eu faço, eu abro a minha agenda, eu utilizo o Google Agenda, né, no caso é uma agenda eletrônica do Google, e quando você abre o Google Agenda no computador, do lado direito tem vários simbolozinhos. Tem um simbolozinho de checklist, né? Esse é o chamado Google Tarefas. E eu utilizo o Google Tarefas para separar as tarefas que eu preciso em cada área da vida e também para definir as minhas 3 prioridades do dia, tá? Antes de dormir, o que eu faço? Eu abro esse Google Tarefas, que está ali dentro do Google Agenda, e eu tenho uma lista de tarefas chamada Prioridades do Dia. E o que eu faço? Antes de dormir, eu abro a minha agenda do dia seguinte, olho todas as atividades que eu tenho para fazer e a partir disso eu escolho, eu seleciono 3 atividades que serão as minhas prioridades do dia seguinte. Então eu pego essas 3 atividades que são as coisas que mais importam, digamos assim, do dia seguinte e coloco então como sendo as minhas 3 prioridades do dia seguinte, ou seja, as minhas 3 atividades mais importantes do dia seguinte. Então, por exemplo, eu tenho uma apresentação de trabalho, eu tenho que ficar com meu namorado e eu preciso ler um artigo porque eu preciso escrever o meu projeto de mestrado. Então, eu coloco essas 3 coisas como, por exemplo, minha prioridade do dia seguinte. E o que acontece? É muito bom fazer isso, por quê? Porque eu já vou dormir tendo em mente, tendo claro na minha cabeça o que eu preciso fazer de importante no dia seguinte, entendeu? Então, isso me prepara, digamos, psicologicamente para que quando eu acorde no dia seguinte, eu já saiba, eu preciso fazer isso e aquilo, principalmente. Tipo assim, não posso ir dormir sem ter feito essas 3 atividades, sabe? Então, definir as minhas 3 prioridades do dia é uma coisa que me ajuda a ter clareza no dia seguinte, entendeu? A ter um certo foco ao selecionar as atividades que eu preciso fazer. Claro que na minha agenda eu tenho uma ordem e um horário para executar cada tarefa e que não tem só 3 tarefas para fazer no dia, obviamente. Mas o que acontece? Quando, por exemplo, acontece um imprevisto ou quando eu demoro mais tempo para fazer uma atividade do que eu esperava demorar, o que acontece? Eu coloco essas 3 prioridades como coisas principais. Então, por exemplo, assim, aconteceu um imprevisto. Tudo bem. Eu vou deixar a coisa X de lado para fazer amanhã, mas eu vou priorizar o quê? As 3 prioridades do dia. Então, por mais que eu não tenha tido tempo para fazer 100% das minhas atividades daquele dia, eu vou priorizar o meu tempo para fazer aquelas 3 primeiras que eu escolhi como prioridade. Entendeu a diferença? Então, quando eventualmente acontecer um imprevisto, acontecer alguma coisa que eu não consegui dedicar tempo para fazer tudo que eu precisava fazer no dia, o que eu espero é pelo menos ir dormir tendo feito as 3 prioridades que eu defini para o dia seguinte. Então, é uma rotina que eu não abro mão antes de dormir, definir as 3 prioridades do dia seguinte. A segunda coisa que eu faço antes de dormir é preencher um placar de rotina. O que é um placar de rotina? É basicamente uma ferramenta em que você acompanha as suas rotinas diárias, semanais e mensais para ver se você está avançando ao longo do ano, em direção às suas metas. Então, no início do ano eu estabeleci metas, e isso para cada área da vida, e ao longo do ano eu vou preenchendo esse placar de rotinas para saber se eu estou fazendo o que precisa ser feito ou se eu não estou fazendo o que precisa ser feito. Então, é uma forma de controlar como anda a minha evolução pessoal e profissional. Então, eu tenho um placar de rotinas para o meu relacionamento, para a minha saúde, para o meu trabalho, estudo, e também para as finanças e para a espiritualidade. Então, eu defini lá no início do ano metas para cada área da vida e
eu criei rotinas que eu preciso cumprir diárias, semanalmente ou mensalmente para que eu atinja essas metas em cada área da minha vida. Então, eu criei basicamente uma planilha no Excel. Cada aba da planilha é uma área da minha vida. E em cada aba eu coloquei as minhas metas, as rotinas que eu preciso cumprir e também espaços para eu preencher para realmente avaliar se eu estou cumprindo. Então, por exemplo, assim, tem a questão de dieta, por exemplo. Então, toda vez que eu como dentro do meu plano alimentar, eu pinto de verde, tá? Isso todos os dias, todas as refeições de todos os dias. Quando eu não cumpro, eu pinto de vermelho. E no final da semana toda, eu tenho uma nota pra mim. Por exemplo, se eu cumprir, sei lá, 40 refeições de 50. Então, a minha nota é 80. 80% das refeições eu fiz acertadamente. Entendeu? Então, eu consigo avaliar cada semana o que eu fiz de certo, o que eu fiz de errado. E o mais legal disso é que controlando a sua evolução em determinada meta, em determinada rotina, você consegue ajustar o que está errado e consertar aquilo que você não está indo muito bem, sabe? Então é meio que como se fosse um termômetro. Poxa, tô 3 semanas, né? Eu, por exemplo, falei que ia estudar 6 horas de fisiologia por semana e faz 3 semanas que eu não consegui estudar 6 horas de fisiologia por semana. Putz, tem alguma coisa errada? Preciso consertar, preciso reavaliar o que está acontecendo para realmente melhorar, né? E corrigir os erros. Por que eu tô procrastinando isso, sabe? Então, o placar de rotinas é uma maneira excelente de você controlar as suas rotinas, talvez um hábito que você queira instalar na sua vida, para ver se você tá indo ou não em direção às suas metas. E, principalmente, tomar medidas corretivas quando necessário para você reajustar a rota e assim ir para o caminho certo que você quer ir, que é, no caso, a direção para a sua meta. Seja ela ser aprovada numa disciplina, numa prova de mestrado, num concurso, seja o que for, tá? Tô aqui dando exemplo, mas pode ser para qualquer área da vida. No meu caso, isso me ajudou muito quando eu fui prestar prova de fisiologia, porque eu tinha horas semanais para estudar fisiologia, então toda semana eu tava acompanhando se eu tava cumprindo essas horas e tudo que eu precisava fazer para conseguir passar na prova do mestrado. E deu certo, agora estou fazendo mestrado na fisiologia da UFPR, então funciona, tá? É uma coisa que eu realmente não abro mão de fazer antes de dormir, porque assim eu consigo acompanhar diariamente a minha evolução e eventualmente tomar medidas necessárias para corrigir as coisas que eu faço de errado, entendeu? Então essa é uma coisa que eu realmente não abro mão e, claro, se eu abrir mão é por uma eventualidade ou porque eu tava com muito sono mesmo, mas assim, logo no dia seguinte eu também já preencho caso eu tenha pulado de preencher isso, sabe? Então eu criei o hábito mesmo de abrir essa planilha e me avaliar todos os dias em relação a todas as áreas da vida, tá? E a terceira coisa que eu não abro mão é de anotar os meus gastos. Então, todo dia eu anoto todos os gastos que eu tive no dia. Fui no mercado. Paguei o restaurante universitário. Paguei a academia. Fiz não sei o quê. Tudo tá na ponta do lápis, no caso do Excel, porque eu uso planilha também pra fazer isso. Lá tem o dia que eu gastei, no que eu gastei, quanto que eu gastei, qual foi a forma de pagamento, em que categoria que se enquadra esse gasto, justamente para eu ter um controle financeiro e também um planejamento financeiro de longo prazo, já sabendo mais ou menos quanto que eu gasto mensalmente em cada área da minha vida. Então é uma coisa muito importante pensando, né, a médio prazo e a longo prazo também a gente saber para onde é que o nosso dinheiro tá indo, tá? Então não importa se você é universitário, se você é estudante, se você ganha bolsa, né? Saiba para onde é que o seu dinheiro tá indo. Então tem uma planilha muito interessante pra gente saber, porque senão o dinheiro acaba, você nem sabe para onde é que ele foi. E isso é uma desgraça, tá? Então, as 3 coisas, né, retomando que eu faço antes de dormir pra ter uma rotina mais produtiva, a primeira delas, definir as minhas 3 prioridades do dia seguinte. Em segundo lugar, é preencher meu placar de rotinas e tomar medidas corretivas caso necessário.
E a terceira coisa que eu faço é preencher a minha planilha de gastos para saber quanto que eu gastei no dia. E se você quer mais vídeos como esse, por favor, curta esse vídeo e deixe aqui seu comentário para contar também qual que é a sua rotina noturna de produtividade, tá bom? Muito obrigada por terem me assistido, beijos e até a próxima!